Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, mais uma semana juntos. Desde já eu te agradeço se você já se inscreveu, se você já deu seu like, se você já compartilhou e se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer, se inscreva, curte, compartilha. Tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração. Como a nossa temática é os ladrões dos sonhos, hoje eu quero abordar um assunto diferente, da semana passada, que essa é a proposta, e hoje eu quero falar sobre relacionamentos. E como base bíblica deste assunto, eu quero ler com vocês um texto que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Esse texto é tão rico, tão cheio de detalhes e curto ao mesmo tempo, que eu acho que vale muito a pena a gente ler junto. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir a ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e elas enchiam. Logo, todas estas vasilhas estavam cheias até a borda. Traga mais uma, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram-se as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrou. Esse texto, ele é maravilhoso, né? Começa com uma mulher que está vulnerável. O seu marido, que era um homem que temia ao Senhor, que é isso que a Bíblia diz, ele morreu e deixou uma dívida. Como pagamento dessa dívida, ela teria que entregar os seus filhos para serem escravos. Ela não se conformou com essa realidade. Ela falou: não, eu tenho algo que eu posso fazer. E ela foi falar com o profeta, que era alguém que poderia fazer algo por ela. E quando ela chega diante do profeta e explica toda essa situação, o profeta fala assim: mas e o que você tem? E ela fala: eu não tenho nada. Aí de repente ela se lembra, ela fala: não, eu tenho um pouquinho de azeite. E aí entra a parte que eu quero abordar o assunto com você hoje. O profeta fala assim para ela: olha, vai até os seus amigos, vai até os seus vizinhos, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, e entre para dentro da sua casa. Pega aquilo pouquinho que você tem e despeje sobre as vasilhas. E conforme as vasilhas foram enchendo, ela foi pegando mais e ela foi pegando mais. E no momento em que acabou as vasilhas, acabou um milagre. Ali, diante daquela situação, com todas aquelas vasilhas cheias, ela volta para o profeta. Ela fala: olha, eu acho que ela pensa assim: foi ele que proporcionou, foi através dele que Deus mandou um milagre, então eu vou perguntar para ele agora o que eu faço com o milagre. E aí o profeta vem e fala: ó, agora você paga suas dívidas e vive com o que sobrou. E sobre este tema de relacionamento, eu quero falar dessa mulher. Primeiro porque ela sabe a quem procurar. Às vezes a gente procura soluções em lugares errados. E ela foi sábia. Ela não se conformou com a situação, vendo a necessidade, ela correu para o profeta. Ela lembrou o profeta quem o marido dela era. Ela disse assim, em outras palavras, ela chegou para o profeta e disse assim: eu não sou qualquer uma. O meu marido te servia. O meu marido, ele temia o Senhor. E então ela já começa se identificando como alguém que estava na posição correta. A partir daí, o profeta já fala: o que você tem? E ela nem se lembra direito do que tem, mas de repente se lembra: opa, tem um pouquinho de azeite. É aquele pouquinho, é aquilo que você tem, que Deus pode te usar para multiplicar sobre a sua vida. Mas, porém, antes de Deus multiplicar aquilo, o pouquinho que possa ter sobre a sua vida, existe uma condição. Ela precisava de vasilhas.
E ele falou: pede aos seus amigos e aos seus vizinhos. Se essa mulher tivesse um problema de relacionamento, o seu milagre tinha acabado aqui. Não ia adiantar a sua influência com o profeta. Não ia adiantar a fé e a declaração do profeta sobre a vida dela. Não ia adiantar a multiplicação do pouquinho que ela tinha, se ela não tivesse a vasilha para guardar o azeite. A Bíblia diz que no momento em que as vasilhas acabaram, o azeite cessou. Acabou de produzir, aquela multiplicação do azeite acabou. Porque nós precisamos de pessoas. Eu ouço às vezes muitas pessoas falar: eu não gosto de pessoas, eu não gosto de gente, eu prefiro animais. Eu amo os animais também. Mas nós precisamos de pessoas. Deus sempre vai usar pessoas para multiplicar em nós aquilo que Ele já nos deu. Esta mulher, ela não tinha problema com os vizinhos, eu acredito. Eu acredito que simplesmente os seus filhos foram ali rapidamente e pegaram próximo ali da sua casa aquelas vasilhas e o azeite foi multiplicado. Aqui eu vejo uma mulher que tinha filhos obedientes que fizeram o que ela mandou. Uma mulher que depois que o milagre chegou, ela foi consultar novamente o homem de Deus para saber o que fazer com o milagre. Às vezes nós ansiamos tanto pelo milagre que quando ele chega a gente nem sabe o que fazer. Mas ela voltou à pessoa certa para perguntar: o que eu faço agora com o milagre que chegou? E ele deu ali uma ideia de empreendedorismo para ela, Ele falou para ela: olha, você vende, paga a sua dívida primeiro e depois você vive com o restante. Porque ela queria um milagre pontual, ela queria um milagre simplesmente para pagar a dívida. Mas Deus tinha muito além. Deus, ele é ilimitado. Às vezes a gente chega com uma necessidade tão pequena perto dele e ele quer fazer muito mais. Mas para isso nós precisamos buscar a pessoa certa que pode fazer. Nós temos que ter relacionamentos saudáveis com pessoas. Nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Ali o profeta fala para ela: entra para dentro da sua casa. Não era o milagre não era para ser exposto. Os vizinhos estavam se relacionando com ela para emprestar a vasilha para ela pôr o azeite. Mas não era para o milagre ser escancarado nas ruas, na frente da vizinhança. Às vezes nós temos uma dificuldade de relacionamento quanto a isso. Porque nós entendemos às vezes que o fato de pegar uma vasilha emprestado significa que o milagre tem que acontecer à vista daquela pessoa. E não é bem assim, não é isso que o texto diz. Esta mulher teve a sua história tomada diferente, com um novo curso de vida. Porque, primeiro, ela não se contentou com uma realidade. Ela não se contentou, ela não se conformou em entregar os seus filhos. Ela lutou pelos seus filhos, ela buscou a pessoa certa. E ela tinha um bom relacionamento. Às vezes a resposta do milagre que você precisa, que você está esperando, ou aquele passaporte que vai te levar até o seu destino que você está procurando, que você deseja, está nos seus relacionamentos. Ela tinha bom relacionamento, por isso viveu o milagre. Ninguém vai chegar em lugar nenhum sozinho. Precisamos ter bons relacionamentos para vivermos milagres. Esta foi a mensagem que eu tenho para você hoje, falando sobre relacionamentos e que você possa se identificar qual é a necessidade que você está tendo, qual é o alinhamento de relacionamentos que você precisa. Se Jesus chegar hoje para você e falar assim: olha, eu vou multiplicar o que você tem, só que primeiro você vai ter que chamar os seus amigos, você vai ter que chamar os seus vizinhos. Se você dependesse de uma vasilha deles, eles te emprestariam? Essa é uma reflexão tão importante, né? Às vezes a gente quer milagre, mas a gente não quer ser relacionável com os outros. A gente quer se relacionar só com Deus. Mas Ele usa pessoas para nos abençoar. Que você seja edificado por esta mensagem. Que você se cerque de pessoas que tenham vasilha no momento que o seu milagre for chegar. Eu agradeço você ter continuado comigo até o final do vídeo e até a próxima quinta-feira.